muito bom dia a todos que estão nos assistindo. Mas esse tema que nós selecionamos, ele é decorrente de uma missão que Kardec e os espíritos deixaram para os espíritas, que é manter o entendimento da doutrina espírita, do nosso querido espiritismo, para a par com a ciência. E isso é uma tarefa difícil, não vou dizer para vocês que seja uma tarefa fácil, mas é o que nos cabe. Que nós percebemos que alguns temas eles permanecem ao longo do tempo sem que haja uma atualização. Então, por exemplo, esse tema específico, ele vem de encontro àquela ideia de que a glândula pineal é a sede da consciência, o terceiro olho, que tem uma componente mística. Então, esse conceito místico da pineal, ele já data de longa data. E teve um grande, assim, um ápice mais ou menos ali no século XVII, com René Descartes, e não estou negando a importância, certo? Houve uma importância muito grande para a evolução do conhecimento, mas só que atualmente já se tem teorias muito melhor elaboradas e depois se verificou que toda essa ideia com relação à glândula pineal está relacionado com outros fatores. Então, como nós falamos, Kardec nos deixou o trabalho de nos manter atualizados, manter essa doutrina para a par com a ciência, e nos cabe, então, ir substituindo essas teorias já ultrapassadas por teorias mais recentes, teorias mais modernas. É claro que em um primeiro momento de contato com certos temas, isso nos causa algum desconforto, né? Porque é a primeira vez que ouvimos, e etc. Mas é preciso ouvir para que um dia nos acostumemos. Uma questão que eu sempre lembro, quando eu comecei na doutrina espírita, que eu ouvi a primeira vez falar de perispírito, eu falei, pronto, já não bastava essa questão de espírito, agora surge um tal de perispírito. Só que, é claro, depois de tanto ouvir falar, nós vamos nos acostumando, entendendo, e aí já vira, um tema comum, já vira uma terminologia comum no nosso vocabulário. Então, por isso que hoje nós resolvemos trazer esse tema, que é comunicação espírito-corpo, processos quânticos em microtúbulos, que é para nós abordarmos essa relação da própria consciência, quanto da relação espírito-corpo sobre uma ótica mais atual, com uma terminologia mais atual e com possibilidades mais factíveis do que conceitos já ultrapassados de longa data, porque as questões místicas, elas continuam fazendo parte do nosso imaginário. E aí é por isso que nós continuamos dando vazão a esse imaginário, sem uma análise mais rígida para o nosso entendimento. Então, o que nós vamos tentar apresentar hoje é esse tema e esperamos que tenhamos sucesso na apresentação da ideia, e para muitos, o primeiro contato com esse conceito. Antes, de começarmos, nós gostaríamos de apresentar que essas terminologias, esses temas, eles são, assim, motivo de curiosidade para muitas pessoas. Então, porque muitas vezes nós achamos que ninguém se interessa muito por esses temas, mas não, esses temas eles são procurados especialmente fora do Brasil, né? No Brasil, nós temos material muito limitado sobre essas questões. Por isso, eu coloquei aqui 3 vídeos do YouTube, só para termos uma ideia. Então,
Essa apresentadora, ela é a doutora Mayim Bialik, ela é uma neurocientista, e então ela faz apresentações sobre temas da ciência, muito coloquial, então é muito interessante os vídeos dela. Aqui ao lado, eu creio que todos já conhecem, que é Deepak Chopra, então ele é muito conhecido nessa área. Então, quando nós vamos observar, esse canal tem mais de 1,5 milhão de seguidores, como vocês podem ver aqui. Então, são canais que são buscados. Existe o interesse por esse tipo de material. Só esse vídeo, que é a nova ciência quântica, como quebrar padrões antigos, já teve mais de 170 mil visualizações em 3 dias apenas. Então, em 3 dias que esse vídeo estava ao ar, quando eu fiz essa captura de imagem, nós já tínhamos mais de 170 mil visualizações. Aqui no canto direito superior, temos panpsiquismo com informação quântica, em que já teve mais 1,1 milhão visualizações em um mês aproximadamente. Então, são números muito significativos quando nós pensamos 1,5 milhões de seguidores para uma neurocientista, mais de 1 milhão de visualizações para um tema, né, relacionado com informação quântica. Então, são materiais que são buscados pelo público. E aqui eu poderia apresentar vários outros exemplos de vídeos de YouTube que tratam dessa questão com uma grande quantidade de visualizações. Então, o interesse existe, né, no meio da população. Só que nós, como espíritas, nós devemos buscar também ou desenvolver interesse por essas questões mais atuais, que é exatamente para cumprirmos a missão que Kardec e os espíritos nos deixaram, que é manter a nossa doutrina para a par com a ciência. E só para nós tentarmos entender onde nós vamos chegar com essa questão, com esse tema, nós vamos pegar aqui o último slide e colocar aqui logo no início para nós entendermos que a teoria, que são as implicações dessa abordagem, que é a teoria proposta OR-COAR. Esse é o nome da teoria que nós estamos apresentando, certo? Que a teoria em si ela não está relacionada diretamente com as questões do espírito. Nós, enquanto espíritas, é que vamos trazer uma visão nessa comunicação de espírito-corpo, deixando bem claro. Então, essa teoria, o título dela, o nome, né, que foi dado a ela, é OR, que nós veremos mais à frente. Muda radicalmente nossa visão sobre a mente. Mudando a nossa visão sobre a mente, vai mudar a nossa visão, para nós espíritas, da nossa relação enquanto espíritos com o nosso corpo. Essa teoria sugere que a consciência é algo fundamental no universo. Então, tira-se a matéria como fundamental e se coloca a consciência. Então, nós vemos que isso está perfeitamente em acordo com o Espiritismo. Talvez conectada às leis da física quântica e até à gravidade quântica, um campo ainda em desenvolvimento. Aqui nós vamos usar alguns termos que não vamos entrar em detalhes, como gravidade quântica, não vamos entrar em detalhes com relação a isso. Só deixamos para nós termos uma ideia da complexidade dessa teoria, tá? Penrose, que é o cientista que nós veremos, que eu apresentarei logo na sequência, vai além e especula que a consciência poderia ter um papel na própria estrutura do espaço-tempo. Então, nessa visão, na interpretação dessa teoria, ele vai colocar a consciência como tendo um papel precípio ao nosso próprio espaço e ao nosso próprio tempo.
o que também está completamente em acordo com a nossa doutrina. Então, o que é interessante quando nós analisamos essas questões é que nós vemos a concordância que traz com a doutrina espírita, mas assim, é uma concordância em maiores detalhes do que simplesmente algumas ideias místicas do passado, e que nós muitas vezes ainda mantemos incorporada no nosso conteúdo do espiritismo. Então, muito cuidado é necessário com relação a isso. Para nós termos uma ideia desse processo quântico, né, que aqui nós falamos aqui em física quântica e alguns eventos quânticos. Então, nós vamos fazer só uma comparação. É só efeito comparativo, tá? Só para nós termos uma ideia assim do que significa um processo clássico, um processo da física clássica e um processo quântico, tá? Nós vamos fazer só uma alusão para nós entendermos. E para nós entendermos isso, eu peguei uma leitura Braille. Então, eles têm uma frase em Braille. Eu não conheço Braille, então, o que eu faria? Se eu preciso ler essa frase, eu não conheço Braille. Então, o que eu farei primeiramente é pegar um mapa. Vou colocar aqui maior para nós vermos. Eu pegaria um mapa, só tirar minha imagem da frente. Eu colocaria um mapa para eu saber o que cada símbolozinho daqui vai corresponder a que letra, né? Então, eu vejo que são dois tracinhos aqui em diagonal. Então, eu viria no nosso mapa procurando a correspondência. Então, eu vejo que dois tracinhos na diagonal corresponde à letra E. Então, eu sei que esse primeiro aqui é letra E. Depois, eu tenho um L falhado no meio. Aí, novamente, eu viria no meu mapa e teria meu L falhado no meio, que aí seria a letra U. Então aqui eu sei o que é o eu, que seria é o, então eu. E faria isso na sequência. Então, um processo mecânico, um processo segundo a física clássica, por exemplo, seria uma questão sequencial. Não nos damos conta, né? Por isso que eu coloquei leitura braille, mas quando nós aprendemos a ler, nós aprendemos da mesma forma, é letra por letra, juntando a palavra. Só que eu imagino que quando eu chegasse aqui ao final, a última letra, eu já teria perdido noção da frase toda, certo? Agora, para aqueles que são treinados em leitura braille, e para nós, na nossa leitura comum, nós já não vamos letrinha por letrinha. Nós já colocamos praticamente a frase inteira. Então, o leitor, aquele acostumado à leitura em braille, ele só passa o dedo e é como se fosse de imediato vindo a frase toda na sua mente. É isso que ocorre conosco quando nós lemos. Nós não vemos letrinha por letrinha, forma palavra por palavra. Nós já pegamos o conteúdo, o contexto. Tá? Então, essa seria aqui, para nosso entendimento, a diferença entre uma questão segundo a física clássica, a mecânica clássica, e uma questão da física quântica. Na física quântica, o processo ocorre de imediato. Não existe uma sequência, né, dando para que o processo todo ocorra. Isso significa que os processos são mais imediatos e eles ocorrem com uma complexidade bem maior. Por isso que não sei se vocês já ouviram falar tanto na computação quântica, que a computação quântica ela vai abrir espaço para uma velocidade assim incomensurável de computação, o que é diferente do nosso computador trivial, esse que nós estamos usando. E os microtúbulos?
Esse aqui é um esquema ilustrativo do que seriam esses microtúbulos e onde eles ficariam. Então, é um diagrama da célula eucariótica, destacando a posição dos microtúbulos. Os microtúbulos estão aqui no meio, certo? São mostrados como estruturas tubulares, formados de proteínas, e essas proteínas se organizam na forma de tubos, microtúbulos, certo? Irradiando do centro dessa célula, que fica próximo ao núcleo, para o exterior. Então, esses microtúbulos também são responsáveis pela estrutura da célula em si. Uma coisa que é interessante, que quando nós falamos em célula, nós menosprezamos muito as células. Nós falamos em células e aí vem só aquela ideia mesmo do citoplasma, o núcleo, como se fosse um ovo, quando, né, quebramos o ovo na frigideira, e parece que é só aquilo, mas não é. Uma célula, ela é de extrema complexidade. E aí, quando nós pensamos em células, porque muitas vezes nós falamos que em uma célula está associado um ser inteligente, e aí nós temos dificuldade de compreender isso, mas uma célula, ela é de alta complexidade, ela não é coisa trivial. Além do que, a célula em si, ela toma decisões, certo? Então, existe um comportamento celular. Então, essa complexidade da célula, ela também vai trazer uma complexidade da estrutura, ela também vai trazer uma complexidade dos processos envolvidos, certo? Então, não podemos assim pensar em células como coisas simples. Elas são de extrema complexidade. Então, até aqui o momento, nós já vimos o motivo do estudo, por que que nós estamos apresentando esse estudo. Nós já vimos o que são os processos quânticos, e nós já, de uma forma simplista, de uma forma coloquial, sim, mas nós já vimos o que são os processos quânticos e também já vimos o que são os microtúbulos, onde eles ficam e a sua estrutura, né? O microtúbulo é porque são tubos. E aí a ideia é que dentro desses tubos ocorram os processos quânticos que vão dar surgimento à consciência. Então, a consciência em si e também a comunicação espírito-corpo, ela se daria através de processos quânticos, o que é uma teoria assim bem interessante, porque tem desdobramento. A quantidade de desdobramentos com relação a essa teoria, elas são assim muito significativas, porque aí nós temos toda uma explicação da nossa expressão na matéria, dos desdobramentos, dos processos de encarnação e desencarnação. Então, aí abre um leque de entendimento bem significativo. E nós saímos daquela interpretação muito trivial, muito coloquial sobre processos encarnatórios, comunicação mente-corpo, tudo isso nós saímos dessa trivial e abre um leque assim muito interessante de possibilidades, inclusive dos fenômenos mediúnicos. Esse é Roger Penrose. Então ele, junto com Homer Off, que nós veremos em seguida, ele que deu ideia a essa teoria. Então, só para termos o naipe, certo, de Penrose, ele é nascido em 1931, matemático e físico teórico britânico. Ele tem contribuições na relatividade geral e a cosmologia. Trabalhou com Stephen Hawking, um dos físicos mais conhecidos, no estudo dos buracos negros. Em 2020, recebeu o Prêmio Nobel de Física, certo? E além da física, ele explorou questões sobre consciência e inteligência artificial. Então, nós vemos que é um indivíduo bem categorizado quando apresenta uma teoria, porque quando nós vemos a teoria, nós precisamos também pensar em quem trouxe a teoria, tá?
Então, se essa é uma teoria relativamente ou significativamente complexa e foi trazido por um indivíduo com esse currículo, é claro que esse currículo aqui é nada comparado com o currículo dele, tá? A importância de Roger Penrose para a física, ela é incomensurável, tá bom? Isso aqui é só para caber num slide pequenininho, mas ele é um físico extremamente renomado. E aí, quando nós vemos um indivíduo, um cientista com esse naipe trazendo uma teoria, aí nós precisamos sim dar importância e tentar compreender essa teoria. Especialmente quando existe possibilidade de compreendermos melhor a nossa tão querida doutrina espírita. Outro que participa também dessa teoria, o OR, que é o Stuart Hameroff. Ele é nascido em 1947. Ele é médico anestesiologista e professor da Universidade do Arizona. Ele é conhecido por seus estudos sobre a consciência e é diretor associado do Centro de Estudo da Consciência. Então, nós temos dois grandes nomes voltados para o estudo da consciência. Então, são cientistas renomados que estudam a consciência. E quando nós pensamos em consciência, nós vamos pensar nessa relação espírito-corpo. Não tem como nos abstermos de fazer essa análise, de fazer essa comparação. E aí nós saímos então do místico e vamos para a ciência, certo? Uma ciência mais atual. Como nós falamos, aquela ideia toda de glândula pineal, o ápice dessa ideia foi no século XVII, com René Descartes. Não estamos tirando a importância disso, né, para o avanço do conhecimento, mas ainda é século XVII, com várias adicionais de misticismo sobre isso. E nós ainda temos a biologia quântica. Biologia quântica, ela é um ramo da ciência, da área quântica, que ela vem sendo desenvolvida. Por que que nós falamos isso, dessa biologia quântica? Porque até um determinado momento se acreditava que os processos quânticos não ocorriam em um sistema como o nosso corpo físico, que é quente e úmido e grande em larga escala. Então, com o avanço, com o surgimento da biologia quântica, como está escrito que é um campo emergente do estudo da mecânica quântica em sistemas biológicos, não tem um pesquisador principal, mas é um grupo de cientistas que vem trabalhando nessa área. E eles vêm desenvolvendo pesquisas no intuito de elaborar o entendimento em processos como a fotossíntese, o olfato, enzimas e mutações do DNA baseados em processos quânticos. Então, hoje em dia, o entendimento de uma fotossíntese realizada pelas plantas, por exemplo, a conceituação é de processos quânticos dirigindo a fotossíntese. Assim como olfato, enzimas, mutação de DNA, isso vai só escalonando, tá? Porque aí todo o nosso processo quando nós falamos em um organismo vivo, nós estamos falando diretamente em processos quânticos envolvidos, o que traz, como nós também já colocamos, uma conotação completamente diferente no nosso entendimento dessa nossa relação enquanto espíritos com uma organização física, seja ela o nosso corpo físico, ou seja ela uma mesa em que um espírito vai se utilizar dela para se manifestar, como lá no surgimento, né? Ou quando Kardec entrou em contato com as mesas girantes. E a OR, então, ou então é a teoria de Penrose e Hameroff. OR é conhecida como
Orchestrated Objective Reduction, redução objetiva orquestrada. Orquestrada no sentido de ser direcionada, tá? Então, essa teoria propõe uma explicação para a consciência humana, combinando conceitos da física quântica e da neurobiologia. Então, nós vemos que não é uma teoria que surgiu da cabeça de alguém, né? Alguém simplesmente. Nós já apresentamos os autores dessa teoria, dois cientistas renomados, e ela vai trabalhar com conceitos tanto da física quanto da neurobiologia para entendermos o que seria consciência em si. Eles sugerem, tanto Penrose como Hameroff, que a consciência surge de processos quânticos que ocorrem em microtúbulos, dentro dos neurônios, e que esses processos são orquestrados, direcionados por mecanismos biológicos. E aí é muito interessante no sentido que nós temos que a consciência vindo do espírito, porque a consciência ela reside no espírito, tá? Ela vai se manifestar no corpo físico através desses processos quânticos no microtúbulo, nos microtúbulos. Só que, por sua vez, os processos biológicos, que são os processos biológicos para a manutenção dessa estrutura física, organismo físico que nós temos, também vai direcionar esses processos quânticos ou essa expressão da consciência do espírito na organização física. Lembrando que quando nós falamos sobre uma célula, nós apresentamos a alta complexidade daquela célula, certo? E quando nós pensamos em uma célula com alta complexidade, também precisamos considerar a ação de seres inteligentes. Porque uma célula ela vive independente do corpo em que ela esteja. Se nós tirarmos uma célula do nosso corpo e dermos as condições necessárias, aquela célula continuará viva. Então, é uma expressão de um ser inteligente. Então, nós também temos a combinação de seres inteligentes gerenciando essa estrutura orgânica como um todo. E aí nós temos então uma via de mão dupla. Quando nós pensamos, o espírito atua no corpo, mas o corpo também atua no espírito. O corpo atua no espírito não pela sua questão material, mas pela sua estrutura inteligente como um todo. Então, nosso organismo físico, ela não é apenas uma estrutura material, ela é uma estrutura material com uma componente forte de inteligência, certo? E essa componente forte de inteligência faz esse intercâmbio com o espírito encarnado. A teoria tenta responder uma das questões mais profundas da ciência: o que é a consciência e como ela emerge no cérebro. Então, essa questão é uma questão mais profunda da ciência, só que é uma das questões mais profundas também da nossa doutrina espírita, que é a relação espírito-corpo, tá? Que nós vamos denominar de consciência. Então, o que nós temos é que uma das respostas mais buscadas pela ciência também é uma das respostas mais buscadas pelo estudioso do espiritismo, que é a relação espírito-corpo, ou, no caso da ciência, a consciência em si. Porque através do entendimento dessa relação espírito-corpo é que nós conseguimos entender todo o restante. Encarnação, desencarnação, desdobramento, mediunidade, enfermidade, estado de saúde, ação de espíritos, ação dos nossos mentores, as curas espirituais. Então, é através dessa relação que nós entenderemos todo o restante. Diferentemente das visões tradicionais, que veem a consciência como um produto puramente computacional,
Então, uma visão tradicional é essa, é uma visão puramente computacional da consciência, tá? Que ocorre através da atividade neuronal. E eles falam que é como os modelos da inteligência artificial clássica. Tanto é, esse aqui é um esquema muito simplificado de uma rede neural. A inteligência artificial clássica, ela era como mais referenciada como rede neural, tá? A terminologia mais moderna que se usa inteligência artificial. E se falava rede neural, ou se fala ainda rede neural, porque se coloca como se fosse uma, assim, uma modelagem do nosso sistema neuronal. Por isso que o nome desse método matemático de cálculo é rede neural, porque se diz que é uma simulação dos nossos neurônios. Mas, né, aqui com essa teoria que nós estamos vendo, ela é diferente, que é o nosso sistema computacional tradicional. Nossos computadores ainda funcionam mais ou menos dessa forma. Então, só para exemplificar, o que nós temos aqui na terminologia da rede neural são neurônios, o nome dado é isso mesmo, neurônios de entrada, neurônios de saída, e aqui nós temos os neurônios de processamento. Então, são neurônios de processamento sequenciais, tá? Embora haja um intercâmbio muito complexo, estou colocando de uma forma simplificada, tem um intercâmbio entre os neurônios de grande complexidade, mas ele é basicamente uma sequência. Então, vai ser a primeira linha de neurônios para a segunda linha de neurônios, para a terceira linha de neurônios, até sair a resposta. É aquela abordagem mecanicista que nós falamos no início. Quando nós pensamos em processos quânticos, é como se tudo trabalhasse ao mesmo tempo, simultaneamente, e dando uma resposta imediata através de um processo único. Eu espero que esteja ficando claro, especialmente essa diferença entre uma abordagem mecanicista e uma abordagem clássica. A abordagem mecanicista precisa ainda muito de linhas de comunicação. A abordagem quântica, ela não precisa dessas linhas de comunicação tão fixas como nós entendemos, tá? Contexto e ideia principal dessa teoria. Penrose trouxe a ideia de que a consciência não pode ser totalmente explicada por algoritmos computacionais tradicionais, que é a rede neural ou a inteligência artificial, inclusive como ela é apresentada hoje, tá? Quando nós vemos essa inteligência artificial mais moderna, essas que atualmente estão surgindo, várias delas, ainda se utiliza a mesma abordagem. Isso sugere que há algo além da computação clássica envolvida na questão da consciência, que esteja ligada à física quântica. Hameroff completou essa visão ao propor que os microtúbulos, estruturas proteicas dentro dos neurônios, poderiam ser o local onde esses processos quânticos ocorrem. Hameroff propôs que eles também poderiam atuar como computadores quânticos naturais. Então, esse é o resumo da teoria que nós estamos apresentando, certo? A consciência ela vai além da computação clássica tradicional, que está ligada à física quântica, e Ameroff, quando se juntou a Penrose, ele trouxe a ideia dos microtúbulos. Então, esses microtúbulos, eles funcionariam como computadores quânticos naturais. E quando vai se verificar a forma e o comportamento dos microtúbulos, é muito interessante, porque esses microtúbulos, a todo momento, eles vão se formando e é, desaparecendo, né? Então é um processo contínuo, estão sempre se renovando, melhor dizendo, através dessas proteínas, que as proteínas são chamadas de proteínas tubulinas, né? Então o nome está muito relacionado com a forma como elas
se agrupam. E aí, então, nós teríamos na nossa mente, no nosso cérebro, computadores quânticos. Eu não sei se vocês estão acompanhando a mídia, mas atualmente já se fala em computadores quânticos. Se fala muito em computadores quânticos. E quando isso se tornar viável, então vai modificar completamente a forma como o processamento de informação ocorre. E isso promete uma mudança muito significativa na forma como nós vivemos. Então, se esse avanço da computação já mudou significativamente a forma como nós vivemos, o próximo passo será com a computação quântica. Vamos tomar proporções inimagináveis. Redução objetiva. Penrose desenvolveu a ideia da redução objetiva, um processo em que estados quânticos colapsam, diferente do colapso quântico tradicional. Eu não vou entrar nos detalhes, porque isso aqui, esse nosso estudo, em 1 hora apenas, é só a apresentação da ideia. Não temos como entrar em detalhes e explicar tudo para que fique entendido, tá? Isso é só a apresentação mesmo da ideia e já começarmos a pensar em modificar a forma como nós abordamos certas questões. Então, aí nós já temos uma diferença entre essas questões do colapso quântico. Então, na teoria, esse colapso nos microtúbulos geraria momentos discretos de consciência, como flechas de experiência consciente. Então, o que que isso significa? Isso está de acordo com outras teorias da física, tá bem? Outras teorias mais modernas da física. A nossa experiência, ela não é um contínuo, como nós temos a sensação. Nós temos a sensação de continuidade, desde a hora que nós acordamos até a hora que dormimos, nós temos uma experiência de continuidade. Mas a nossa experiência, ela não é contínua. Ela ocorre através de flashes. A continuidade, ela é apenas uma percepção que nós temos. Nós temos essa experiência, mas ela não ocorre da mesma forma. E aí vai pensar, mas como é que isso é possível, Cláudio? Se nós olhar, pensarmos direitinho, os nossos olhos, a todo momento, ele se fecha e se abre. E nós piscamos. Então, nós piscamos muito, mas nós não percebemos quando piscamos. Toda vez que nós piscamos, a imagem some. Quando abrimos os olhos, a imagem volta a aparecer. Só que nós não percebemos isso porque o nosso cérebro processa de tal forma que nós temos a experiência de continuidade. É como se nossos olhos nunca tivessem se fechados, tá? Coisa semelhante ocorre com a nossa experiência da consciência. Nós temos uma noção, uma ideia da continuidade, mas é apenas a forma como o processamento ocorre e como isso transparece para nós. E eu digo para nós encarnados, não necessariamente para nós enquanto espíritos. Enquanto espíritos, nós podemos, e eu até acredito que temos perfeita noção de tudo o que acontece. Então, a continuidade de uma encarnação, ela também é apenas uma experiência que nós temos, ela é uma percepção, mas muda completamente o processo encarnatório. A parte orquestrada vem da ideia de que esse colapso quântico não acontece aleatoriamente, mas é influenciado por processos biológicos no cérebro. Então, quando nós vamos pensar, como nós já falamos, quando nós vamos pensar em processos biológicos no cérebro, nós vamos pensar que é orquestrado, que é gerenciado por uma outra componente inteligente do nosso corpo físico. Uma componente inteligente é o espírito encarnado, só que nós temos outra componente inteligente do nosso organismo físico, que não é material.
e que está relacionado com as nossas células. Por isso que menosprezar as nossas células acarreta em equívocos bem significativos no entendimento da nossa experiência enquanto encarnados, e especialmente nessa relação mente-cérebro, tá? Porque parece que é uma coisa só, de um lado um ser inteligente, do outro lado um ser material. Mas não, nós temos o ser inteligente de um lado, do outro lado a componente material, e agregado nós temos uma coletividade de seres inteligentes associados. Por processos biológicos no cérebro, sinapses, neurotransmissores e outros mecanismos neuronais orquestram esses eventos quânticos para criar uma experiência coerente de consciência. Então, veja bem, a nossa experiência coerente de consciência, ela só ocorre porque existe essa relação entre o espírito dito encarnado e a componente inteligente associada àquela estrutura material, outra ou além do espírito dito encarnado. Tá bem? Então, é através dessa relação que nós temos essa experiência de uma consciência coerente. A partir do momento que isso há alguma alteração nesse processo, aí já não temos mais uma experiência coerente de consciência, tá bem? E colocando de uma forma prática para trazermos um exemplo. Não é em todos os casos de suicídio, não é em todos os casos, porque os casos de supressão da própria vida, ela é bem mais complexa do que uma coisa só. Geralmente se coloca como uma coisa só, mas não, ela é extremamente, é muito mais complexa do que isso. Mas quando nós pensamos na condição mais grave da supressão da própria vida, nós temos uma alteração dessa orquestração, desse gerenciamento. E aí, em decorrência disso, o espírito vivencia situações bem desconfortáveis, bem desagradáveis. Aí surge todo o processo de perturbação em decorrência da supressão da própria vida, mas eu estou falando nas situações mais graves, no extremo, tá? Isso não é válido para todos, não, porque existe uma série de questões que precisam ser avaliadas. Na condição de desencarnação também, há uma alteração dessa relação. Por isso que se fala muito da perturbação após a desencarnação. E só que na desencarnação, o espírito acostumado, bem adequado, ele não necessariamente passará por essa perturbação, e é por isso que também nós temos aqueles relatos de que alguns passam por uma perturbação durante um tempo muito maior do que outro. Então, por perturbação, é quando o indivíduo perde essa experiência coerente de consciência, tá? Então, aqui é só para nós termos um exemplo assim bem direto da aplicação de uma teoria dessas e como nos auxilia no processo de entendimento e também no aprendizado para não passarmos por esse período de perturbação. É bem significativo isso. Segundo essa teoria, cada colapso quântico nos microtúbulos produz um quantum de consciência. Um quantum é um pacote de consciência, tá? Quantum é um pacote. Quanto em latim, né? Pacote em latim seria quantum. Por isso que a física quântica é em pacotes. Então, produz um pacote de consciência. A soma desses eventos ao longo do tempo formaria a nossa percepção contínua de realidade. Então, por isso que nós falávamos agora há pouco que essa ideia de continuidade
ela é apenas uma percepção que nós temos. Os processos, em geral, eles são processos quânticos, mas nós temos uma percepção de continuidade. Então, quando nós falamos em microtúbulos, nós estamos falando em processos quânticos, processos, pacotes de eventos quânticos, em que, a partir do momento que ocorre numa sequência bem organizada, bem orquestrada, bem gerenciada, vai nos trazer essa percepção de continuidade da realidade. É, nós vemos uma dificuldade muito grande de nós entendermos as questões relacionadas com o espírito, porque nós ainda temos assim, um sentimento muito sólido, muito consolidado com relação à realidade. E é muito interessante isso, tá? Porque mesmo quando nós tentamos apresentar isso, nós vemos que muitas pessoas se ressentem quando se apresenta uma realidade diferente da realidade material, mesmo dentre nós espíritas. Porque é para nós, assim, é tão forte esse sentimento de realidade, essa perda de realidade, que quando nós falamos ou apresentamos que essa realidade não é tão real assim, o indivíduo teme pela sua própria perda de consciência e por isso que ele se ressente. Nós encontramos algumas dificuldades para colocar certas ideias completamente em acordo com a codificação espírita, mas porque o indivíduo, nós, né, assim, tememos por uma perda de consciência. E então ele se aferra a essa realidade material. Só que se mantendo preso à realidade material, traz toda uma gama de complicações, né, em que nós nos vemos abraços como espíritos de um mundo de expiações e provas. Nosso problema como espíritos ligados a esse mundo é que nós nos mantemos presos a uma realidade material, tá? Então, egoísmo, orgulho, tudo isso está relacionado a essa prisão que nos mantemos por opção, por medo, a uma realidade material. E como nós falamos, que iniciamos com o último slide, então nós voltamos aqui ao último slide. A teoria proposta ORC-OR muda radicalmente nossa visão sobre a mente, muda radicalmente nossa visão sobre a relação espírito-corpo, muda radicalmente a nossa visão sobre realidade, trazendo uma ideia de realidade muito mais próxima com aquela apresentada pela doutrina espírita. Ela sugere que a consciência é algo fundamental no universo. Ela sugere, assim como uma outra teoria, que é o princípio holográfico, tá? O princípio holográfico é uma teoria também da física, em que ela vem apresentar a ideia da estrutura do nosso universo à base de informação. É, juntando os dois, aí nós vemos como essa consciência ela vai gerenciar, estruturar o nosso universo material, certo? A componente do nosso universo, esse universo conhecido que nós temos. Então, nós vemos que isso está extremamente em acordo com o Espiritismo quando nós vamos estudar fluido cósmico, quando nós vamos estudar a ação do pensamento sobre a matéria, porque nós falamos muito ação do pensamento sobre a matéria, ação do pensamento sobre a matéria, mas uma terminologia mais adequada seria a ação da consciência sobre a matéria, porque a ação do pensamento sobre a matéria ainda traz a ideia de um processo mecanicista. A consciência sobre a matéria já vai trazer muito mais a ideia de processos quânticos, certo? É a função, a função da consciência. Nossa consciência
exerce uma função, ou se comporta de uma forma como uma função, tá? Eu lembro, já tem muitos anos isso, muitos anos mesmo. Nós apresentamos aqui na AME Teresópolis, ainda era lá na casa antiga, a parte antiga da casa ainda, onde os estudos presenciais, onde nós apresentamos um estudo como a consciência sendo uma função. Então, quando a nossa consciência estabelece uma função, todo o restante entra em uma conformidade, tá? Talvez conectada à física quântica e até à gravidade quântica, um campo ainda em desenvolvimento. Penrose vai além e especula que a consciência poderia ter um papel na própria estrutura do espaço-tempo. Então, a consciência, o espírito, fundamental para o nosso universo material. Essa estrutura espaço-tempo, ela é uma componente material. Espaço-tempo é matéria. É difícil, às vezes, para nós enxergarmos isso, mas espaço-tempo é matéria. E está relacionada, matéria na nossa conceituação espírita, tá? E ela está relacionada com o nosso universo material. Aí, quando nós vemos isso, eu preciso pensar em um Deus que está fora desse espaço-tempo. Eu preciso pensar em um espírito que está fora desse espaço-tempo. E aí, quando eu coloco Deus e espírito, espaço-tempo, o processo evolutivo não é mais temporal. Não existe mais a criação de um após o outro. Não diremos mais que Jesus é nosso irmão mais velho, porque na criação do espírito não está relacionado tempo. Então muda completamente o nosso entendimento sobre a obra da criação, abrangendo ideias muito diversas e extremamente interessantes. E novamente lembrando, complicado, complexo? É, mas essa é a missão que Kardec e os espíritos deixaram para nós espíritas. Manter a interpretação da nossa querida doutrina espírita para a par com os avanços da ciência. Esperamos que tenhamos, né, trazido material para as nossas reflexões. Esperamos que, para quem teve o primeiro contato com essas ideias, tenha ficado claro o que nós quisemos trazer. Então, muito obrigado pela atenção de todos vocês.